Se você está acostumado a ver filmes e séries que mostram reis lutando pela injustiça dos mais fracos e oprimidos, fazendo tudo para salvar uma donzela de perigos, tenha certeza que essa história está mais para ficção do que realidade. Na verdade, a maioria dos reis e governantes ganharam fama não pelas coisas boas que fizeram, mas por uma infinidade de atos de crueldade praticados ao longo dos séculos. E hoje vou te mostrar os 10 reis mais cruéis da Idade Média. Antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Guilherme I, rei da Inglaterra, duque da Normandia, um guerreiro feroz e o primeiro rei normando da Inglaterra. Guilherme o Conquistador fez seu nome na Batalha de Hastings, em 1066. No entanto, ele já tinha a reputação de duque da Normandia na França e como abusador. Quando Guilherme pediu a mão de uma mulher particularmente bem-nascida, chamada Matilda, ela o rejeitou, dizendo que era boa demais para um bastardo. Diz a lenda que ele a arrastou pelos cabelos até que ela concordasse em se casar com ele. Como filho ilegítimo e jovem herdeiro do Duque Robert I, Guilherme enfrentou atentados contra sua vida e golpes desde muito jovem, mas transformou isso em motivação para consolidar seu próprio poder. Guilherme esmagou várias rebeliões na Normandia, bem como invadiu a Inglaterra quando finalmente coroou-se rei. Especula-se que aproximadamente 10 mil homens saxões e normandos morreram na Batalha de Hastings e Guilherme manteve o controle rígido sobre suas conquistas a partir de então. Carlos Magno, o Grande, Sacro Imperador Romano, rei dos francos, estava constantemente em guerra, mas seu momento mais brutal veio no massacre de Verden, em 782. Registros históricos apontam que Carlos massacrou 4.500 saxões pagãos depois que seus nobres se recusaram a entregar seu líder, Viduquindo. As forças de Carlos Magno, incluindo alguns de seus melhores homens, já haviam perdido a Batalha de Santel para Viduquindo e seus homens. Conforme a história, Carlos Magno retalhou, matando milhares de homens saxões em um só dia. É importante mencionar que Viduquindo escapou, embora tenha se rendido e se convertido ao cristianismo 3 anos depois. Roberto II, rei da França, talvez o primeiro monarca a queimar hereges. Roberto II foi chamado de O Piedoso, mas também poderia ter sido apelidado de O Brutal. Em 1022, Roberto ordenou que vários indivíduos fossem queimados vivos na cidade de Orleans. Esses hereges, caçados por um espião disfarçado, supostamente pertenciam ao culto obcecado por orgias, que adorava demônios e matava bebês. Roberto naturalmente mandou queimá-los vivos. Eduardo I, rei da Inglaterra, também conhecido como Pernas Compridas por sua altura, adorava colocar os parentes de seus inimigos em gaiolas e enforcá-los nas torres do castelo. Eduardo I da Inglaterra também foi chamado de Martelo dos Escoceses por suas vitórias decisivas contra seus vizinhos do norte, e ele não estava entusiasmado com a independência da Escócia. Então, quando Robert, o Bruce, decidiu que era o legítimo rei dos escoceses e partiu sozinho, Eduardo contra-atacou, capturando algumas mulheres e amigas íntimas da família inimiga, levando-as em cativeiro. A irmã de Bruce, Maria, e sua amiga íntima Isabel, condessa de Buckingham, foram mantidas em gaiolas que foram colocadas em torres de castelo na Inglaterra. A própria filha de Bruce, Marjorie, foi inicialmente mantida em uma gaiola na Torre de Londres antes de ser enviada para um convento. Jaime II, rei da Escócia, promoveu o jantar negro que inspirou o casamento vermelho do seriado Game of Thrones.
O Jaime II e seus tutores ficaram frustrados com a família Douglas, um dos clãs nobres mais poderosos da Escócia, usurpando grande parte de seu poder e terras. Assim, Lord Crane, guardião do castelo de Edimburgo, convidou um bando de inimigos reais, a maioria do ramo Black Douglas da família Douglas, para um jantar em 24 de novembro de 1440. Depois do jantar, alguns nobres foram impediosamente mortos. Desnecessário dizer que a relação entre o rei e os nobres não melhorou depois disso. Henrique VIII, rei da Inglaterra e defensor da fé, possivelmente ainda o monarca medieval à beira da Renascença. Henrique VIII fez coisas terríveis. Provavelmente seu pior erro foi planejar a morte de duas de suas 6 esposas, Ana Bolena e Catherine Howard. Henrique queimou vários hereges na fogueira, incluindo seu próprio amigo Thomas Moro. Embora o próprio Henrique não tenha liderado suas forças na Batalha de Florence em 1513, este conflito foi uma tragédia para os invasores escoceses, incluindo o próprio cunhado de Henrique, Jaime IV, que morreu lá, junto com cerca de 10.000 soldados. A essa altura, seus modos sanguinários realmente se tornaram um assunto de família. Olavo I, rei da Noruega, foi um guerreiro vinque por excelência. Olavo não tinha medo de sujar as mãos e sangrar quando se tratava de matar pagãos e traiçoeiros. Uma vez ele decapitou um escravo que matou um rival real para ele. Nos séculos 13 e 14, Olavo começou a aparecer em poemas com o assassinato de um homem chamado Raud, um determinado seguidor de Thor. Apesar dos melhores esforços mágicos de Raud, diz a lenda que a fé cristã de Olavo dominou, mas quando Raud se recusou a aceitar a Cristo, Olavo forçou que ele engolisse uma cobra viva. A serpente atravessou o pescoço de Raud e acabou com ele. Godofredo, rei de Jerusalém, um nobre francês que se tornou rei de Jerusalém durante a Primeira Cruzada. Godofredo, junto com milhares de outros homens, marchou sobre o Levante para tomar terras que não eram deles em nome da religião. Durante o cerco de Jerusalém, a batalha final pela Cidade Santa, os francos foram selvagens, queimando vários judeus vivos e pisoteando aqueles que buscavam refúgio. O cronista Fouquério de Chartres descreveu a cena. Na verdade, se você estivesse lá, teria visto nossos pés coloridos até os tornozelos com sangue dos mortos. Mas o que mais devo relatar? Nenhum deles foi deixado vivo, nem as mulheres, nem as crianças foram poupadas. Galeácio Maria, duque de Milão, um mestre torturador e verdadeiro mentor do mal. Galeácio Maria uma vez decepou as mãos de um rival e acabou com um caçador, fazendo engolir uma lebre inteira. Este duque de Milão do século XV ficou conhecido por suas ações brutais. O sobrenome de seu senhor da guerra, que se tornou nobre família, Sforza, significa força em italiano. Um escritor contemporâneo registrou que Galeácio Maria, ao perguntar a um padre por quanto tempo ele reinaria em Milão e ouvia apenas 11 anos, logo prendeu o bom padre com apenas um pouco de comida. A história ainda conta que o padre sobreviveu à prisão, chegando a comer seu próprio excremento por 12 dias. Depois morreu. Galeácio Maria também foi acusado de organizar agressões em grupo contra mulheres e assassinar sua própria mãe. Gengis Khan, o grande Khan do Império Mongol, enquanto construía um enorme império que se estendia por milhões de quilômetros quadrados, Gengis Khan e seus soldados nômades mongóis tiraram milhões de vidas. Os mongóis já mataram cerca de 1.200.000 pessoas enquanto saqueavam uma única cidade. Isso mesmo, mais de 1 milhão de pessoas em apenas uma batalha.
Na verdade, um comentarista relatou que o grande Khan venceu tantos inimigos que seus ossos formavam montanhas e a terra tornou-se oleosa com a gordura humana. Alguns de seus momentos mais sangrentos incluem o uso de jovens como escudos humanos e a organização de estupros em massa. O último evento provavelmente resultou em muitos filhos, tornando Gengis Khan o ancestral direto de 16 milhões de pessoas atualmente. Se você imaginava que as maldades ao longo da história eram praticadas apenas por homens, está muito enganado de pensar assim. Apesar que o primeiro pensamento remete a isso, as mulheres também tiveram sua participação de maldade durante toda a história. A figura de sexo frágil e desprotegida passa longe dessas mulheres que escreveram as suas participações no que diz respeito à crueldade. Então hoje eu vou te mostrar algumas das rainhas e imperatrizes mais cruéis da história. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando Catarina a Grande chegou à Rússia, ninguém imaginava que esta princesa alemã, relativamente sem importância, um dia governaria toda a Rússia. Ela acabou casando com o czar Pedro III, que era um líder impopular na Rússia. Ele tinha fugido da Igreja Ortodoxa. E a sua própria esposa escreveu em memórias que ele era um bêbado de mente fraca. Quando Pedro III ascendeu ao trono em 5 de janeiro de 1762, Catarina sentiu perigo. O marido a deixaria para se casar com outra. E a sua resposta foi nada menos que um golpe de Estado. Com a ajuda de seu amante, Grigori Orlov, membro da Guarda Imperial, prendeu o czar. E em 28 de junho, declarava-se própria Catarina II, soberana de todos os russos. Ela pessoalmente levou 14 mil soldados para prender o czar. Depois vestiu um uniforme masculino e declarou-se imperatriz da Rússia. Irene foi uma imperatriz bizantina que governou de 797 a 802 d.C. Ela co-governou com seu filho por quase 2 décadas antes de governar em seu próprio direito. Seu filho era o imperador Constantino VI, e sua relação familiar terminou de uma forma adequada para uma tragédia grega. Irene era uma mulher ambiciosa que buscava controle total sobre o Império Bizantino. Constantino também era um imperador impopular. Então Irene liderou uma conspiração contra seu próprio filho com o apoio de seus aliados políticos. Constantino foi deposto com sucesso e posteriormente cegado por ela, a própria mãe, e acabou morrendo por conta do ferimento. Ao longo da história da China, só havia uma mulher que detinha o poder supremo. Ela era a imperatriz Wu Yetian. E há muita controvérsia em torno de seu lugar nos livros de história. Wu era uma usurpadora por natureza e seu reinado foi marcado por histórias de conflitos políticos e assassinatos. Disse que ela tirou muitos membros da dinastia Tang para proteger seu status de imperatriz, bem como seus irmãos. Há rumores de que ela desapontou sua mãe e até ordenou que 2 de seus netos tirassem suas próprias vidas por falarem contra ela. Maria I não recebeu o apelido de Bloody Mary à toa. Ela foi uma rainha católica em um país protestante, subindo ao trono da Inglaterra em 1553. Foi a primeira verdadeira rainha da Inglaterra, mas seu curto reinado durou apenas 5 anos. Ela anunciou uma guerra contra o protestantismo durante seu governo, e centenas de protestantes foram mortos por heresia. A sentença típica para qualquer condenado por heresia na Inglaterra era queimar na fogueira, e Maria foi responsável por queimar mais de 300 protestantes durante seu governo. Isso a tornou extremamente impopular na Inglaterra, e seu conflito com o protestantismo tornou-se o legado definitivo de seu tempo como rainha. A
Rainha Ranavalona I foi a governante de Madagascar de 1828 a 1861. E muito do que sabemos sobre ela foi aparecendo pelas opiniões dos contemporâneos europeus de Ranavalona. Ainda assim, Ranavalona era conhecida como a líder feroz, que estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua coroa e reino. Depois que seu marido, o rei Radama I, morreu, ela rapidamente se posicionou como a nova soberana do reino. Mandou executar seu tio para proteger sua posição. E alguns relatos dizem que ela eliminou sua mãe por fome extrema, a fim de evitar quebrar um decreto sagrado sobre derramar sangue de nobres. Fredegunda de Soissons foi rainha consorte do rei Chilpérico I, que governou Austrásia, que vai do atual nordeste da França, compreendendo partes da atual Alemanha, Bélgica e Países Baixos, de 561 a 584 d.C. Fredegunda veio de origem humilde, mas rapidamente subiu para uma posição de poder no pequeno Reino Franco. Ela convenceu Chilpérico a deixar sua primeira esposa e matar a segunda, garantindo que sua relação próxima com o rei fosse segura. A irmã de Galsuíta, Brunilda, ficou furiosa quando soube da morte de sua irmã. Ela era esposa de Sigberto I, o rei da Austrásia e meio-irmão de Chilpérico. Uma rivalidade feroz eclodiu entre as duas rainhas e Fredegunda ordenou a eliminação bem-sucedida de Sigberto. A rainha Isabel I co-governou a Espanha com o rei Fernando II, de 1451 a 1504, e seu reinado foi marcado pela opressão. A notória Inquisição Espanhola começou durante seu governo e ela foi peça fundamental no esforço para expulsar judeus espanhóis e muçulmanos do reino. Em 1492, no mesmo ano em que patrocinou a fatídica jornada de Colombo, ela também decretou que todos os cidadãos judeus se convertessem ao catolicismo ou seriam banidos do país. Judeus de todo o país foram levados à corte espanhola para prometer sua fé à Igreja Católica, ou então serem expulsos do local. Quanto a Colombo, ele logo descobriu o Novo Mundo e imediatamente começou a matar e escravizar pessoas em nome de Isabel. Suas expedições ao Novo Mundo levaram diretamente à erradicação da tribo dos Aruaques e ao fim de milhões de outros povos nativos. Há muito mistério em torno da princesa Olga de Kiev, e muitas das histórias sobre ela podem ser apócrifas. O que sabemos é que ela foi uma princesa ucraniana e a primeira mulher governante na história russa. Ela se tornou rainha regente em 945 d.C., depois que seu marido Igor I foi morto. Como seu filho era muito jovem para governar, ela foi coroada rainha em seu lugar. E um dos seus primeiros atos foi buscar vingança pela morte do marido. Por suas ordens, os responsáveis foram capturados e executados com água escaldante. E ela não parou por aí. Alguns relatos sugerem que Olga enterrou os líderes da tribo vivos e que ela elaborou um plano para incendiar toda a cidade. Uma história até sugere que ela enganou os líderes da tribo, convidando-os para um retiro. Depois os trancou em uma casa de banho e os queimou. O que quer que realmente tenha acontecido, após sua vingança estar completa, Olga dedicou-se ao cristianismo ortodoxo. Apesar do seu passado, ela eventualmente se tornou a primeira pessoa de herança russa a receber a santidade da Igreja Ortodoxa. Isabela da França tinha uma relação complicada com seu marido, o rei Eduardo II da Inglaterra. Seu relacionamento terminou por causa de sua política oposta e a quebra de confiança um no outro. Eduardo era conhecido por manter os favoritos masculinos perto dele, muitas vezes como conselheiros.
Hugo de Spencer, o jovem, tornou-se o camareiro do rei em 1318 e ele imediatamente começou a empurrar Isabela para fora da esfera de influência do rei. Hugo começou a contar mentiras sobre Isabela, a ponto dos dois raramente estarem juntos. Logo, Eduardo enfrentou conflitos com Carlo IV, da França, o irmão de Isabela. As terras de Isabela foram confiscadas e ela foi para a França. Depois que Eduardo se recusou a devolver suas terras e se livrar de Spencer, ela e seu irmão invadiram a Inglaterra e depuseram o rei. Seu filho Eduardo III foi então nomeado como governante da Inglaterra. Depois que Maria, rainha da Escócia, morreu, a rainha Elizabeth I sucedeu sua meia-irmã no trono inglês. Elizabeth I acabou com a opressão dos protestantes da Inglaterra e imediatamente começou a oprimir os católicos do país. A Igreja Católica na Inglaterra foi abolida por lei e restabeleceu uma nova igreja anglicana com a monarca inglês à frente. Logo, qualquer apoio à Igreja Católica era considerado um crime legal. Como punição, os católicos podiam ter suas propriedades confiscadas, eram espancados, presos e até executados. Bom, quem diz que mulher é sexo frágil, acho que vai mudar o discurso depois de ter assistido esse vídeo, não é verdade? Então não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!